Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa meditação das leituras do 34º domingo do tempo comum. Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Encerramos hoje o ano litúrgico C, onde estivemos durante o ano meditando a vida de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas. A partir do próximo domingo, entramos no período do advento, do novo ano litúrgico, o ano A, onde a maior parte das leituras do Evangelho serão retiradas do Evangelho de São Mateus. Hoje, então, é como se fosse um 31 de dezembro, só que não cai 31 e nem mesmo em dezembro. É a 34ª semana do tempo comum, onde nós celebramos a vitória permanente de Jesus Cristo, quando ele virá julgar todos os povos, como está prometido nas profecias sobre ele no Antigo Testamento. Vamos pedir a Deus que ele venha preparar os nossos ouvidos e os nossos corações para tudo aquilo que será falado esta noite durante essas leituras, para que elas nos ajudem a assumir definitivamente o lugar de Rei das nossas vidas com Jesus Cristo. Jesus é o Rei do universo, mas será que Ele é o Rei da nossa vontade? Será que Ele é o Rei da nossa família? Será que deixamos Ele ser Rei no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas importantes da nossa vida? Vamos pedir a Deus que nos dê ouvidos que saibam ouvir e um coração que saiba receber tudo aquilo que Ele vai nos falar nessas leituras. E que Ele possa nos ajudar a sermos bons porta-vozes para proclamarmos essas leituras com toda a propriedade durante as leituras do final de semana. Enfim, que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é tirada do segundo livro de Samuel e diz assim: Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei, em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Essa leitura está falando de algo muito importante na história de Israel, que é a unificação das tribos. Israel é oriundo dos 12 filhos de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Mas o chefe de cada uma dessas tribos era o governador da sua tribo. Israel não era um país ou uma nação unificada. Davi unificou Israel. Foi pela primeira vez todas as tribos, ou seja, as 12 tribos, pediram a Davi que se tornasse o rei deles. E em Gênesis, no capítulo 50, tem uma profecia, exatamente quando morre Jacó, e ele se volta para o seu filho Judá e diz: Tu, Judá, leão de Judá, o cetro não se afastará de ti, meu filho, até que venha aquele que há de reinar para sempre. Davi foi o primeiro rei a unificar o povo de Israel. E ele consolidou esse cetro. Mas o reino de Davi foi temporário. Depois de Davi viria então um descendente de Davi, Jesus, e por isso Jesus precisava nascer da tribo de Davi,
para se tornar rei por toda a eternidade. Jesus é mais do que Davi, é maior do que Davi, porque ele veio consolidar não apenas uma nação, mas toda a humanidade em torno de um único rei, que é ele. O Salmo responsorial, ele canta a alegria desse reinado de Jesus e diz: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. E Jesus veio exatamente tomar esse trono de Davi. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses e diz assim: Irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então, Davi unificou as 12 tribos. Jesus unifica toda a humanidade. Quem já viveu, quem vive agora e quem viverá ainda até que ele venha. Ele é a primazia. Por ele todas as coisas foram feitas. Não há como contestar o reino de Jesus. O direito de Jesus é o cetro. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada foi feito. Daí a doxologia que nós temos na missa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, por ele todas as coisas foram feitas. Esse é o nosso Senhor. Quando confiamos a nossa vida a Jesus, não estamos confiando a um homem qualquer. Estamos confiando a Deus. Estamos confiando àquele que é o Rei do universo. Aquele que mais cedo ou mais tarde tudo será submetido. Que nós possamos estar com Ele para gozarmos da proteção que o nome de Jesus nos traz. O Evangelho é tirado do capítulo 23 de Lucas e diz assim: Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres da mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus respondeu:
Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para muitos, Jesus preso naquela cruz, ele estava derrotado. E por isso sacerdotes, soldados e até mesmo criminosos zombavam dele. Jesus poderia ter ordenado aos anjos que viessem e acabado com todos aqueles que riam dele. Mas Jesus não precisava provar o seu valor para aqueles poucos gatos pingados que ali estavam. O valor de Jesus é provado pela fé que nós temos com Ele, por Ele no nosso coração. Então, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus é vitorioso. Mesmo quando Ele é tido como um fracassado, Ele está ganhando a batalha. Escolha bem quem será o seu campeão, quem será o seu rei, quem será o seu general, quem será o seu libertador. Escolha Jesus e Ele certamente vai se lembrar de você quando Ele entrar no seu reinado. E você não ficará de fora. Jesus merece um coração que seja maduro o suficiente para entender que ter Jesus como rei não significa que nós sejamos escravos, mas significa que estamos colocando a nossa esperança nas mãos daquele que nos ama mais do que nós jamais seremos capazes de amar a nós mesmos. Ele é rei. Seu reino não é desse mundo. Mas se nós pregarmos o Evangelho e fizermos a nossa parte, esse reino e esse rei podem ser conhecidos e vividos já, agora, aqui, no meio de nós. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem, ano novo, vida nova, cor nova, ano litúrgico novo. Aguardo vocês para celebrarmos juntos o primeiro domingo do Advento. Fiquem com Deus.